Olá, meu nome é Fábio e nesse vídeo eu vou dando prosseguimento ao curso da Escola Piloto de Engenharia Química da UFPR sobre como falar em público. Na primeira aula, vocês viram um pouco de as dificuldades de falar em público e como a gente pode driblar isso. A partir daqui, a gente vai ver várias ferramentas que vão mostrar como se portar dentro de uma apresentação oral, de como falar em público, e isso vai ajudar bastante vocês. Nessa aula, a gente vai falar um pouco sobre como respaldar as suas ideias, como você conseguir argumentar na sua apresentação oral. Antes de começar, eu gostaria de contar uma história para vocês. Bom, lá nos Estados Unidos, mais precisamente no estado do Mississippi, existe uma senhora que atende pelo nome de Laura Kramer. Laura Kramer é uma senhora muito boa, ela trata todo mundo bem e apesar dela ter os seus 65 anos, ela é uma pessoa que gosta de ter uma boa vida e gosta de ter seus próprios hobbies. Uma coisa que ela é apaixonada, completamente apaixonada, é por tomar chá. Bom, não é esse tipo de chá que vocês estão pensando. É chá de erva cidreira, chá mate. Ela é completamente fascinada por isso e ela chega a tomar 3, 4 xícaras de chá por dia. Um outro hobby recente dela é que ela descobriu que na rua dela existe um grupo de pessoas que eles são um clube de oratória. Nesse clube, os participantes eles sempre têm que fazer apresentações orais e o intuito é que eles melhorem a oratória. E a Laura, vendo esse grupo, ela sentiu que ela gostaria de também melhorar a oratória dela e decidiu participar. Bom, o grupo concordou que ela poderia participar, até porque ela é uma pessoa muito legal. Porém, no primeiro dia dela, ela teria que fazer uma apresentação sobre o tema que ela mais gosta, que nesse caso, todo mundo sabe, é o chá. Ela chegou para a apresentação e ela disse mais ou menos isso. Se o histórico de saúde da sua família mostrar que você é propenso a desenvolver doenças do coração, colesterol alto, problemas de circulação ou mal de Parkinson, você precisa tomar mais chá. Foi comprovado que o chá preto e o chá verde diminuem o risco de vários problemas sérios de saúde. Tomo chá há muitos anos e sou muito saudável. Se começarem a tomar chá, também ficarão saudáveis. Bom, vendo essa apresentação aqui da Laura, vocês acham que ela tem algum problema? Vamos dar um tempo para vocês pensarem. Bom, se você ler bem a apresentação, uma coisa que dá para perceber aqui é que basicamente ela não tem nenhuma referência. E a maioria das coisas que ela diz são senso comum. Por exemplo, foi comprovado que o chá preto e o chá verde diminuem o risco de vários problemas de saúde. Ok, baseado no quê? Baseado em qual estudo? Tomo chá há muitos anos e sou muito saudável. Isso é uma generalização. O fato dela tomar chá e ter uma boa saúde, mesmo aos 65 anos, não quer dizer que todas as pessoas que vão tomar chá vão ser saudáveis. Então, você tem várias generalizações aqui, coisas sem referência nenhuma, e alguns contrassensos. Por exemplo, se começarem a tomar chá, todos ficarão saudáveis. Então, esse clube de oratória, que é bastante experiente, eles perceberam que a apresentação dela não estava legal, que tinha muitos contrassensos, generalizações e principalmente faltava muitas referências. E eles deram esse feedback para ela. Eles falaram como estava e tal, foram bastante francos com ela, bastante sinceros. Só que a Laura Kramer é uma pessoa bastante sentimental e ela acabou ficando um pouco triste e tal com esse feedback negativo. Você pode ver aqui que ela até tomou um chazinho para se acalmar, você pode ver que a carinha dela de abatida, mas ela é uma pessoa bastante persistente e bastante esforçada. E ela chegou para esse grupo e falou assim: bom, eu sei que a minha apresentação não foi legal, de acordo com o feedback de vocês, mas eu gostaria de, na semana que vem, no próximo encontro do Clube de Oratória, eu melhorasse a minha apresentação. Eu vou passar a semana inteira estudando formas de melhorar, formas de como argumentar melhor.
E eu vou trazer uma apresentação bem mais legal para vocês e eu quero realmente ingressar nesse grupo de oratória. Então, o que ela fez? Como a Laura é uma pessoa muito à frente do seu tempo, logo que ela chegou em casa depois disso, ela foi pesquisar na internet maneiras de como ela podia argumentar melhor. E por coincidência muito grande, ela se deparou com o livro que a gente usa aqui para fazer esse workshop de oratória da EPEC, que é a Arte de Falar em Público, do Stefan Lucas. E lá ela percebeu que basicamente a apresentação dela ela tinha muitos contrassensos, ela precisava diminuir esse número de contrassensos, ela tinha que ter menos generalizações e principalmente esse terceiro ponto, ela tinha que ter mais material de apoio para respaldar as ideias dela. E esse livro ele tem um capítulo exatamente para mostrar isso, para mostrar como você pode argumentar melhor, como você faz para ter mais respaldo nas suas ideias. E lá ele diz que o respaldo de ideias ele vem de 3 pilares: as estatísticas, os exemplos e os testemunhos. Bom, eu vou falar separadamente de cada um deles agora. Primeiro, falando sobre as estatísticas. Bom, qual que é a ideia das estatísticas? Elas vão quantificar as suas ideias. Então você vai ter números, valores que vão ser usadas a favor do seu argumento. Só que hoje em dia a gente é completamente bombardeado de estatísticas, principalmente em revistas, jornais, a gente tem vários números e a minha ideia aqui não é falar como você vai atrás de estatística, como você vai pesquisar isso, porque é que todo mundo sabe fazer isso. A ideia aqui é mostrar como você vai usar na sua apresentação oral da melhor maneira possível essas estatísticas. Então eu trouxe várias manchetes de exemplos mostrando principalmente usos ruins das estatísticas para vocês verem um exemplo negativo e pensarem, não, eu não posso fazer isso, eu tenho que fazer exatamente o contrário disso, e eu vou explicar também como você vai usar isso de uma maneira bastante positiva. Então, aqui tem a primeira manchete, que é uma manchete do G1, da parte de economia, que diz o seguinte: depois de voltar ao patamar de R$ 4,00 na véspera, o dólar recua nesta terça-feira. Na segunda-feira, o dólar fechou em alta, de 0,15%, vendida a R$ 4,0035. Em fevereiro, houve queda de 0,52% e no ano, valorização de 1,41%. Bom, lendo essa manchete, vocês entenderam bem o que ela está querendo dizer? Bom, na minha opinião, não. Principalmente porque ela tem um uso saturado dessas estatísticas. É muito estatística, são muitos valores, muitas porcentagens, muita cotação de dólar e fica realmente difícil entender. Então o que você quer fazer na sua apresentação oral é exatamente o contrário disso, é não saturar ele com estatísticas. Nas apresentações orais você quer deixar aquilo mais simples possível para o seu interlocutor. Então você vai tentar trazer a estatística da maneira mais fácil para ele assimilar. E saturando a sua apresentação oral de estatísticas, isso realmente fica complicado. Então, uma coisa que a gente quer evitar é utilizar estatísticas de forma exacerbada. Então sempre tome cuidado com isso. Uma outra coisa muito comum hoje em dia, nesses tempos de fake news e tal, é que vocês já ouviram aquela frase, os números não mentem? Se você pensar realmente ali na origem, os números não mentem. Mas você pode usar essas estatísticas de forma tendenciosa para provar um ponto que não necessariamente mostra a realidade daquele argumento que você está querendo dizer. Por exemplo, existe essa outra frase do Benjamin Disraeli que diz o seguinte: existem mentiras deslavadas e as estatísticas. Então ele está dizendo exatamente esse ponto que eu quero mostrar, que as estatísticas muitas vezes elas podem ser usadas de forma tendenciosa. Aqui eu trouxe 2 exemplos que explicitam isso. Nesses 2 exemplos, que a primeira manchete é: dólar alto deixa Brasil barato para estrangeiros e atrai turistas. E a segunda: dólar alto fecha 100 lojas e 2.000 vagas de emprego na fronteira em Mato Grosso do Sul. Bom, nesse caso aqui você tem uma estatística para as 2 manchetes, que é o dólar alto. Só que na primeira você usa essa estatística para mostrar que isso é bom, que o dólar alto é uma coisa positiva, porque ele deixou o Brasil mais barato para os estrangeiros. Entretanto, na segunda, ele fala que o dólar alto ele fechou 100 lojas e deixou 2.000 pessoas desempregadas.
Então, você tem que sempre pensar que se aquilo se aplica à realidade, se aquilo realmente tem um valor para aquilo que você está argumentando. Então, sempre tente mostrar essa estatística da forma mais justa possível para o seu interlocutor e não de forma tendenciosa. Então, é sempre bom olhar os dois lados, comparar e ver se realmente você está usando uma métrica boa na sua apresentação oral. Para você melhorar com o uso das estatísticas na sua apresentação, você tem que fazer as seguintes perguntas. Se as estatísticas elas são representativas, elas mostram uma realidade, elas mostram exatamente elas se aplicam àquilo que você está querendo dizer, elas são válidas nesse contexto. Então, sempre pensar se elas são representativas ou não. Se você está usando as medidas corretamente, se aquele valor que você está mostrando ele realmente é expressivo ou ele é inexpressivo, então você tem que realmente fazer essa pergunta também. Eu estou usando com moderação, ou seja, aquele primeiro exemplo que eu tinha mostrado, você não está saturando a sua apresentação com muita estatística. E uma coisa muito importante, sempre lembrar de citar fontes confiáveis. Isso vale para toda a apresentação aqui, para todos os 3 pilares da argumentação que eu vou mostrar. Sobre interpretar os dados, é sempre legal você tentar deixar isso da forma mais simples para o seu interlocutor, e quando você vai ver também, você vai pegar uma informação, você sempre interpretar ele de uma forma que ele vai representar a realidade de uma melhor forma possível. Então aqui eu trouxe uma manchete que é bem da época onde tinha aquele surto do Zika vírus e estava todo mundo muito preocupado, era muito alarmante na época, e basicamente essa manchete ela vai trazer um ponto de vista que quando você lê ela parece que é mais alarmante ainda, mas se você olhar bem nas minúcias, você vê que é preocupante, mas não tanto. Que é a seguinte manchete: Brasil já teve 5.909 notificações de microcefalia, 641 foram confirmadas, aí a contramanchete. Das notificações, 1.046 foram descartadas e 422 estão em investigação. Dos casos confirmados, 82 tiveram exame positivo para o vírus Zika. Então vamos pensar um pouquinho com cuidado nessa manchete. Bom, das 5.999 notificações, apenas 641 foram confirmadas, ou seja, quase 11% das notificações de microcefalia são confirmadas, então esse número dos casos já diminui um pouquinho. Desses 641 casos confirmados, 82 tiveram exame positivo para o vírus Zika. Então, dos casos confirmados, apenas 12% tiveram esse exame positivo. Então, esse valor é alarmante ainda? É, mas não tão alarmante quando você vê a manchete, ele parece ser. Então é sempre bom tomar cuidado. Talvez, por exemplo, usar essas porcentagens seria um pouquinho mais fácil para o leitor, nesse caso, assimilar isso. E quando você está na apresentação oral, você pode também usar. Você pode ver se a métrica da sua estatística está sendo usada da melhor forma possível e tentar facilitar aquilo para o seu interlocutor. Então é sempre bom interpretar os dados e sempre tomar esse cuidado.